Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez estamos aqui, pela misericórdia de Deus, para anunciarmos a palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar pregando, falando sobre o verso 31 do capítulo 9 de Atos. Antes de nós começarmos a nossa pregação, eu gostaria de pedir a você que pudesse deixar o seu like, o seu comentário, que você pudesse compartilhar essa mensagem, que você se inscrevesse no canal. Tudo isso é uma forma de ajudar a igreja, né, nesse empreendimento de pregar a palavra de Deus. Pois bem, dito isso, vamos ler o verso 31 do capítulo 9 de Atos, que diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos que em nome de Jesus o Senhor nos fale ao coração nessa noite, que o Senhor nos ministre, que o Senhor de alguma forma nos edifique através da Tua palavra e que o Senhor esteja nos dirigindo a fazer aquilo que é do Teu querer. Repreende toda ação maligna contra esta mensagem que ora vai aos lares dos Teus filhos e que o Senhor esteja abençoando para louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Alguns dizem que esse versículo aqui é um resumo de tudo que tinha acontecido até o presente momento. Eu prefiro entender de que retrata de fato a vida da igreja, como a igreja estava se comportando diante daquela situação de perseguição, de luta, de dificuldade. E nós vimos no domingo passado como foi que Deus agiu poderosamente na vida de Saulo, né, convertendo o coração dele, usando Ananias, e como ele se dispôs a pregar o evangelho. Ele discutiu ali com os helenistas, né, foi lá para Jerusalém, discutiu com os mesmos helenistas, ou seja, judeus de fala grega, que acusaram falsamente Estevão. Ele estava agora discutindo, só que o negócio foi ficando quente e os apóstolos resolveram mandar Paulo para Cesareia e de Cesareia para Tarso. Cesareia, que fica a cerca de 100 quilômetros de Jerusalém, e no caso Tarso, que fica aproximadamente 575 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, afastaram mesmo Saulo dali porque a situação estava ficando difícil. Mas o que incomoda nesse versículo é a palavra assim. Olha o que diz aí. Depois do verso 30, que diz que Paulo foi embora, aí Lucas diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Samaria tinham paz. Alguns acham que Lucas estava falando aqui que a igreja passou a ter paz porque Paulo foi embora. Muitos comentaristas acham isso. Eu discordo. Entendo que aqui poderia ser um outro tipo de tradução, mas dando a ideia de que a igreja, com Paulo ou sem Paulo, estava em paz, com ou sem perseguição, estava em paz. Mas muitos comentaristas dizem que Paulo se afastou, né? Ele fica cerca de 10 anos em Tarso, dando essa compreensão, essa ideia. Mas
isso não é verdade. Paulo, ele se afasta, ele vai para um momento de preparação, e ele fica lá sendo preparado, e agora a gente vai ver, daqui a pouquinho, no próximo sermão, que entra em cena o apóstolo Pedro, né? O ministério de Pedro. E Paulo vai retomar mais na frente. Paulo estava naquele período de preparação espiritual. E o texto que nós lemos nos diz que a igreja tinha paz em Jerusalém, na Judéia, tinha paz na Galileia e tinha paz em Samaria. Ou seja, a igreja ela estava extremamente tranquila, mesmo em meio à perseguição. E é importante a gente ressaltar aqui que é a primeira vez que Lucas fala sobre a Galileia, lugar onde Jesus muito agiu, muito trabalhou, onde ele desenvolveu o seu ministério. É a primeira vez no livro de Atos que ele menciona aqui, e se você for dar uma olhadinha no mapa, você vai ver, né, que Judéia, Galileia, Samaria, todas elas estão assim na mesma rota, no mesmo caminho, mas é importante notar que Lucas fala aqui porque os apóstolos eles iriam recomeçar o ministério de Cristo na Galileia. Mas a grande bênção que a gente percebe aqui nesse texto é que Lucas ele quer mostrar exatamente essa diferença entre os judeus, ele quer mostrar a diferença entre aqueles que seguiam a Cristo e que não seguiam a Cristo, ele quer mostrar uma diferença entre os discípulos de Cristo e os judeus. E aí ele mostra exatamente como se comportavam aqueles que amavam o Senhor Jesus. Ou seja, a igreja, na verdade, tinha paz em meio à grande tribulação. Por quê? Porque havia algo de diferente na vida daquelas pessoas. E é aí que eu quero basear o meu tema. A diferença que faz a diferença. A gente percebe exatamente isso. A diferença que Cristo fazia na vida daquelas pessoas fazia com que eles fizessem diferença em outras áreas da sociedade. E a primeira coisa que nós percebemos acerca dessa diferença que faz a diferença é em relação aos conceitos que eles tinham sobre as coisas. Por exemplo, o conceito de paz da igreja primitiva era diferente do conceito de paz dos judeus. Os judeus tinham uma mente extremamente militarizada. Para eles, paz era algo que tinha a ver com guerra. Porque paz era, na mente deles, uma filosofia de ausência de guerra, ausência de perda. Então eles não conseguiam ter paz, por quê? Porque eles achavam que estavam perdendo para os romanos. Por isso que eles esperavam um Messias altamente militarizado, e não veio. Veio um carpinteiro, nazareno. Né? E esse era o grande problema daquele povo. Contudo, o conceito de paz da igreja primitiva era diferente.
não significava que estava tudo às mil maravilhas. Não significava que estava todo mundo tranquilo, andando tranquilo, não. Mas que mesmo em meio à perseguição, a igreja conseguia manter o seu equilíbrio. A Bíblia diz que a igreja, ela possui a interpretação da vivência diferente da do mundo. Por quê? Porque ela recebe a paz do Senhor. Se nós olharmos em João 14, 27, o Senhor Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, a paz de Cristo, ela está acima da ausência de guerra. Ela está acima da perda, acima da luta, da dificuldade, mas está na segurança de que eu tenho alguém que me guarda em situações difíceis. Então, o conceito de paz da igreja primitiva era diferente. Hoje, o nosso conceito de paz é a ausência de guerra. Mas o conceito de paz daqueles primeiros cristãos era diferente. Eles tinham uma outra ideia. O Senhor Jesus deixou para a igreja e capacitou a igreja a viver segundo os seus princípios, a não se perturbarem e nem se preocuparem com aquilo que estava ao redor deles. Porque Jesus diz: eu sou a paz de vocês. Eu asseguro a paz de vocês. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, vocês pertencem a outro reino. E é isso que nós temos que ter em mente. Nós pertencemos a outro reino. E por pertencermos a outro reino, a nossa visão de paz é diferente da do mundo. Nós pertencemos ao reino do Senhor Jesus. Olha, e aqueles judeus, eles queriam matar os servos do Senhor. Já haviam matado o Senhor Jesus. Mataram Estevão, agora queriam matar Paulo. É algo que é histórico. E ainda hoje, países comunistas e islâmicos continuam matando cristãos. Para os irmãos terem uma ideia, no Irã, nossos irmãos e irmãs costumam receber penas longas de 5 a 10 anos por colocarem em segurança, em risco a segurança nacional. E o que é isso? É que a lei no Irã entende que o cristianismo é algo que pode colocar em risco a segurança nacional. Há um código penal rigoroso no país que prende, que chicoteia, que castiga, que mata os cristãos. 3 cristãos foram condenados e presos porque não concordaram com o Islã, porque disseram que não era correto aquilo. Ou o que pensar do Sudão, apesar da Constituição ter mudado no Sudão, não ser mais baseado na Sharia, ou seja, aquela conjunto de leis islâmicas, né? A perseguição aos cristãos é real, continua. Prova disso foi a prisão de líderes cristãos que se atreveram a se posicionar contra o confisco de bens da igreja.
contra o confisco de bens de gente que era evangélica. Essas pessoas foram presas. No Egito, 3 cristãos foram acusados de sequestro de uma jovem muçulmana, mesmo após ela ter dito: não, eu não fui sequestrada. Ela foi forçada a casar com outro homem, ela não queria, e no Egito não é obrigado. Então, esses cristãos a ajudaram a sair desse relacionamento e eles foram presos, acusados de sequestro. Perceberam como é que as coisas trabalham contra, mesmo assim, a igreja no Irã, a igreja no Sudão, a igreja no Egito continuam crescendo e continuam em paz. Mas nós temos que orar para que essas atrocidades terminem, acabem, porque não é possível que isso ocorra. A prisão e condenação de cristãos em muitos países é algo que se tornou comum. Mas o que eles não conseguem prender, o que eles não conseguem roubar, o que eles não conseguem destruir é a paz que Cristo deixa nos nossos corações. Essa é a grande diferença. Essa paz que nós temos em nosso coração. O conceito de paz que temos revela que pertencemos a outro reino, a outro mundo, ao mundo de Jesus, o Senhor nosso Deus. E por que essas pessoas suportam tudo isso? O apóstolo Paulo responde, ele diz aqui, Romanos 5, verso 1, agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles suportam tudo isso porque eles têm paz, porque eles foram reconciliados com Deus. A igreja, ela é composta de pessoas que creem em Cristo, que têm a verdadeira paz. E você que está me ouvindo agora, que talvez esteja sem paz no coração, o Senhor Jesus tem poder para trazer paz para a sua vida, para reestruturar o seu coração. Pois bem, aqui, esse verso 31, esse verso tão pequeno, nos diz que a igreja, na verdade, ela possuía paz, ela tinha paz. Nós pertencemos a outro reino. Em Filipenses 4:7, o apóstolo Paulo escreve: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Muitas vezes nós não entendemos como aquelas pessoas conseguem passar por toda aquela dificuldade e ainda continuar firme por causa do conceito de paz. Você tem paz? Você sabe o que é paz? Será que você só tem paz quando a sua despensa está cheia, quando você está recebendo em dia? Você só tem paz quando, por alguma forma, nada lhe incomoda? Olha, a paz ela é para ser vivida mesmo em momentos de grande dificuldade, tribulação, perseguição. Você não pode permitir que a sua vida se descontrole. Agora, se você tem Cristo, você se mantém firme. Se você não tem, você fica perdido.
Aquelas pessoas conseguem passar por aqueles sofrimentos todos, porque Deus miraculosamente opera na mente e no coração delas. Poderosamente ele move, ele transforma, ele age na mente e no coração. E paz é algo que tem que ser vivido dentro desse escopo, dentro desse nível, mente e coração. Nós podemos viver isso dessa forma. A igreja em Tessalônica, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo diz: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Ou seja, nós temos paz em todas as circunstâncias. Nas boas e nas más. Nós não podemos evitar as circunstâncias difíceis. Não tem como evitar. Mas nós passamos por elas continuamente com a paz do Senhor. Momentos difíceis sempre teremos. Nesse mundo perdido, nesse mundo caído, nesse mundo que se apodrece a cada dia. Todos nós precisamos de paz. E ainda, tudo se levanta contra a igreja, pode até feri-la, mas não tem o poder de roubar a sua paz e nem de destruí-la. No livro Heróis da Fé, conta a história de Jerônimo Savonarola. Ele era um monge, né? E ele tinha um coração abrasado pelo Espírito Santo. Ele pregava com tanta unção que as crianças se convertiam. As pessoas largavam as bebedeiras, a prostituição e começavam a se voltar para a igreja. Os sinos da igreja começavam a bater de alegria, como do Jerônimo Savonarola pregava. Para os irmãos terem uma ideia, as crianças, elas saíram pelas ruas fazendo procissão, coletando máscaras de carnaval. E pegaram tantas que fizeram uma pirâmide enorme, queimaram tudo. Os adultos se convertiam. Ele começou a pregar contra a prostituição, contra o que era errado. Mas aí, isso em 1452, quando ele nasceu, e 1498, quando ele morreu, o Papa em Florença ficou enciumado. Esses papas, né? Não só Papa, né? Tem muito líder que fica enciumado quando um jovem desponta na igreja, quando alguém começa a fazer algo que ele fazia. E esse Papa maldito aqui, ele ficou enciumado e ele mandou prender Jerônimo Savonarola e o condenou à fogueira em praça pública em 1948. E enquanto Jerônimo ele era queimado, ele dizia: o Senhor sofreu tanto por mim, como quem diz, eu agora estou sofrendo por ele. E assim terminou a vida de um dos maiores mártires da igreja cristã, Jerônimo Savonarola. Um homem que tinha um coração puro, um coração íntegro,
que amava a Deus, que amava a palavra de Deus e fez o que era certo. Mas Satanás colocou ciúme no coração do Papa e que condenou Jerônimo Savonarola à fogueira. A igreja manteve em paz, apesar de todo o sacrifício de Jerônimo. Ela continuou seguindo os princípios. E o sacrifício de Jerônimo foi um caminho para a reforma protestante que mais tarde viria por Martinho Lutero. Em 31 de outubro de 1517. Queridos, a igreja, ela passa por muitas perseguições durante a história. Passou e tem passado. Mas a palavra de Deus nos diz em Tiago 3,18 que é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O sofrimento, ele não é capaz de roubar a paz da igreja no exercício da proclamação da mensagem do Evangelho. Não. Há um texto aqui que eu acho muito bonito do salmista, Salmo 85:10, onde ele diz: encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Ou seja, esse encontro da bondade de Deus, do encontro da graça, da verdade, da justiça, da paz. É isso que preenche o coração daqueles que amam e que servem a Deus. Reparem, onde a igreja tinha paz. Se você olhar em Atos 1:8, você vai ver: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, nesse mapa aqui está a Galileia. Ou seja, da Judéia até Galileia incluía Samaria, incluía Jerusalém, e eles estavam ali o quê? Pregando o Evangelho do Senhor. E essa é a grande paz, o conceito de paz que esse mundo não tem. As pessoas só entendem paz como ausência de problema. Não, você pode ter paz mesmo em meio a muitos problemas. Porque a paz que nós recebemos é uma paz divina. Agora, essa igreja é marcada pela diferença, que faz a diferença, porque não só tinha um conceito de paz diferente, como também tinha um conceito de edificação diferente. O que significa a palavra edificação? Edificação é um termo da construção, né? Alguém que constrói, alguém que vai ponto a ponto montando a sua casa, montando o seu prédio, montando ali algum estabelecimento, alguma coisinha, vai construindo tijolo a tijolo. Então significa edificar, significa construir, tem a ver com construção. Aqui em Teresópolis, o setor de construção civil está muito aquecido. Então, muita gente construindo. Eu estou pregando aqui ainda, essa hora tem gente gritando aí, construindo. Então, você percebe vários desenhos diferentes, várias construções, várias maneiras de construir diferentes uma da outra. Mas você percebe que para edificar requer um esforço muito grande. E cada um tem um conceito.
Cada um tem um objetivo. Uns querem construir um prédio com 30 andares, outros querem construir um prédio com 9 andares. Para cada tipo de prédio requer uma base. Uns querem uma garagem que seja por baixo. Outros querem garagem em galeria. Cada um tem a sua forma. O fato é que aqui em Teresópolis a construção civil está muito aquecida. Mas isso traz para nós a necessidade também de nós aquecermos a nossa visão de edificação. De edificação de quê? Da igreja. A igreja, ela precisa ser edificada, edificada pela palavra. Ela precisa crescer. E a gente vê aqui que vários planos, vários projetos aqui em Teresópolis de construção. E, infelizmente, há muitas pessoas que sentem uma grande tristeza no coração quando percebem que passaram pela vida edificando sobre princípios que desmoronaram várias vezes. Como é ruim isso? Você constrói uma coisa, fica um tempo em pé, depois cai. Você constrói um relacionamento, não dura 3 meses. Às vezes já está com uma certa idade, acha que não tem mais tempo, está desiludido, pensa em fazer um monte de coisa, não tem mais esperança. Eu quero dizer, olha, calma. Apesar da sua tristeza, da sua desilusão, de você estar passando pela vida e construindo coisas que têm subido e descido na mesma velocidade, eu quero dizer para você que as suas expectativas, os seus projetos profissionais fracassados, tudo que você tem pensado que acabou, eu quero dizer para você que ainda há tempo de edificar. Mas que você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar no Senhor. Muitos acham que não tem mais tempo. Mas eu quero dizer para você que pessoas simples como aqueles pescadores, discípulos de Cristo, pessoas marginalizadas, foram renovadas na sua esperança para recomeçar. E a minha oração é que o Espírito Santo renove a sua esperança para que você recomece. Há uma chance ainda para você construir algo que faça sentido para a sua vida, para a vida das pessoas que você ama. Há esperança para você. Em Mateus capítulo 7, verso 24 até o verso 27, o Senhor Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Ou seja, a grande bênção é essa, a casa edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, Jesus continua, e não as pratica,
será comparada a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha, há 4 coisas, pelo menos, que você precisa fazer à luz dessa palavra aqui. Primeiro, você precisa ouvir a palavra de Deus. Agora, não é entrar por aqui e sair por aqui, não. Ouvir. Segundo, você precisa praticar o que tem ouvido. Terceiro, se você fizer isso, você demonstrará prudência. E quarto, a tempestade virá, como sempre vem, mas a sua casa não vai cair, porque você vai estar construído na rocha. Mas se você não der ouvido, toda tempestadezinha que der vai fazer a sua casa cair. Vai fazer o seu relacionamento tremer. É difícil fazer a coisa certa. Mas quando você faz, isso te manterá de pé quando a tempestade vier. A casa não vai cair. Algo que a gente precisa aprender é saber construir direito nos princípios orientados pela palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10 até o verso 15, o apóstolo Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, ou o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é pedras, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo, um dia de julgamento, a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Ou seja, a maneira como você vai decidir viver vai determinar a construção que você vai fazer. A maneira como você vai decidir viver com o Senhor Jesus ou sem Ele vai determinar a maneira como as coisas virão naquele dia ou naquele fogo que há de vir provar todo mundo. Por isso, desperta. Não seja mais um sermão que você está ouvindo, mais uma conversa comigo aqui. Não. Faça diferença. Faça diferença. A igreja sabe onde tem que basear sua fé. A igreja ela não é movida por entusiasmo, nem por palestras motivacionais, nem por acreditar em si mesmo como sendo a fonte da solução, nada disso. Nós olhamos para Cristo, nós olhamos para a paz de Cristo, nós olhamos para Jesus, Ele é a nossa suficiência. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 2, verso 20 até o verso 22, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus,
a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha só que coisa linda! Edificados sobre o fundamento, cresce, caminha. O problema da igreja brasileira é que ela é uma igreja muito raquítica. Ela sofre de raquitismo espiritual. Ela não se parece em nada com a igreja do Novo Testamento. Infelizmente, nós precisamos voltar às origens e aos princípios que têm poder para mudar o mundo. Aquela igreja primitiva, cheia de gente ignorante, cheia de pessoas que não tinham a mínima formação acadêmica, mudaram o mundo. E nós precisamos voltar ao mesmo espírito deles, se quisermos ver esse mundo mudado, transformado para a glória de Deus. Infelizmente, a igreja brasileira é uma igreja que não caminha, não vai adiante, não constrói, gosta tudo de mão beijada. Pedro, na sua epístola, no capítulo 2, verso 4 e 5, ele diz: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, olha só que coisa interessante. A igreja, ela tinha uma visão, um conceito de paz diferente. Ela tinha um conceito de edificação diferente. E ela tem um conceito também diferente sobre caminhar. E é por isso que o texto diz que a igreja, ela caminhava andando no temor do Senhor. Hoje, infelizmente, nós temos uma ideia muito contrária do Novo Testamento sobre caminhar. O que significa caminhar? Se locomover de um lugar para o outro. Um ponto inicial, um ponto final, e aí indo de ponto a ponto. Mas o que aconteceu com a igreja? O Senhor Jesus deixou claro que a igreja era um organismo vivo. A igreja é o corpo de Cristo, um organismo vivo. Antes dele ir embora, em Mateus 28, verso 19, verso 20, ele deixou uma palavra, ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ide, caminhar. Assim como o antigo Israel era peregrino, a igreja também é peregrina. Mas nós nos acostumamos com o tempo. A igreja moderna, a igreja brasileira, é uma igreja sem pernas. É uma igreja que está satisfeita em sentar no banco, ouvir uma mensagem e ir para casa. E agora não, agora é ligar o YouTube, ficar sentado aí na sala e ouvir uma mensagem. Mas olha,
final de agosto, vamos voltar ao nosso culto presencial. A igreja precisa caminhar. Caminhar. As pessoas estão acomodadas, vivem um cristianismo que pode tudo, pode se fazer tudo, vive tudo. Tem tudo menos Bíblia. Nós estamos esperando pelas pessoas quando deveríamos ir atrás delas. Você acha que as pessoas vão cair do céu sentadas no banco para ouvir o pastor pregar? Não, nós temos que buscá-las. Nós temos que ir atrás delas. Nós temos que compartilhar a mensagem que mudou a vida de milhares de pessoas, que mudou a minha, que mudou a sua. E que se não mudou ainda, tem que mudar. Esse mundo está chegando ao fim. E depois não vai dizer que eu não te avisei. Porque nós temos que aprender a caminhar. E eu tenho que aprender a caminhar, primeiro, no temor do Senhor. O conceito de caminhar envolve o temor do Senhor. Essa expressão, ela demonstra grande reverência. Não é medo de Deus, respeito, como quem diz, eu vou me guardar, eu vou viver uma vida santa, quebrantada para a glória de Deus, eu vou me manter puro para o Senhor. Ou seja, é algo que eu e você precisamos viver. Aprender a nos guardar para Cristo. A igreja cristã era uma comunidade de pessoas que demonstravam essa reverência. Por isso Deus agia no meio dela. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 17, ele diz assim, Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Primeira Epístola de Pedro, 1, verso 17 até o verso 21. Primeiro, temos que andar no temor do Senhor. Segundo, nós temos que andar na multiplicação em número. O responsável pela multiplicação da igreja é o Senhor Jesus, o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse, antes do derramamento do Espírito Santo, algo muito importante para nós, que está aí em João 16, verso de 8 a 11. Ele disse, quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque... da justiça e do juízo e do pecado. Deixa eu repetir aqui. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça,
porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Evidentemente, ele nos usará como instrumento da sua vontade. A igreja, ela tem uma participação nisso. Nós não podemos simplesmente dizer, não, isso aí é só com Deus. Não, não, não. Ele vai nos usar também nisso. Nós somos instrumentos nas mãos dele. Por isso que Paulo diz aí em 1 Coríntios capítulo 3, versos 5 e 9, ele diz, quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, eu sou o que de Deus? Cooperador. Não basta eu ficar só cantando, só batendo palma, só dançando, nada disso. Eu tenho que ser esse instrumento nas mãos de Deus para a multiplicação da igreja, para ganhar pessoas, para falar do amor de Cristo. Uma igreja que não cresce, uma igreja que não multiplica, é uma igreja que está enferma nas suas pernas. É uma igreja que não cresce. E o Espírito Santo é responsável pelo crescimento, mas ele tem os seus cooperadores dentro da igreja e todos nós temos que cooperar. Terceiro, temos que andar no consolo do Espírito Santo. Olha, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos passar dificuldades, vamos ter lutas, vamos ter situações difíceis, vamos ter perdas, vamos perder parentes, vamos perder amigos, vamos perder emprego. Vamos perder muitas coisas. Mas o que nós não vamos perder? É o conforto de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 5, o apóstolo Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então, temos lutas, temos dificuldades, temos perdas, temos muitas coisas que nos atingem, muitas coisas que nos entristecem, coisas que só nós sabemos. Mas podemos contar com o conforto e o consolo do Pai nessa caminhada. Nós podemos contar com Ele para trazer a paz para o nosso coração, nós podemos contar com Ele para nos guiar em todos os níveis de existência, de luta, de situação que essa vida exige. E concluindo, em primeiro lugar, nós temos que rever os nossos conceitos. Nós temos que repensar
a nosso conceito sobre paz, nós temos que repensar o nosso conceito sobre edificação, nós temos que repensar o nosso conceito sobre caminhar. Sobre caminhar. Porque nós temos esses 3 desafios pela frente. Paz, nós temos edificação e nós temos peregrinação. Nós temos que caminhar, caminhar no temor do Senhor, caminhar na multiplicação do Senhor, e nós temos que caminhar no consolo do Espírito Santo que nos traz a paz. Ainda há tempo de você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, refazer sua vida. Ainda há tempo. Não pense que acabou, não. Se você ouvir e praticar a palavra de Deus, algo novo vai acontecer com você. Nós precisamos aceitar que temos uma vocação para nos movimentar, para ir até aqueles lugares mais difíceis. Nós temos que buscar os perdidos. O Senhor Jesus disse em Mateus 16:18 que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então veja onde a igreja tem que ir, nas portas do inferno. Precisamos resgatar as nossas pernas. O trabalho não será fácil, mas será assistido pelo Senhor, por Deus. Não olhe para o sofrimento, olhe para o conforto. E tenha certeza, como diz o Salmo 126, versos 5 e 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então, é dessa forma que nós temos que encarar. Precisamos pedir e orar ao Espírito Santo para que nos restaure a semelhança daquela igreja primitiva, que tanto fez a diferença. Porque a diferença deles, que fazia a diferença, está ausente hoje. E nós precisamos que Ele restaure isso em nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, eu peço que o Senhor esteja nos abençoando com essa mensagem e nos despertando para vivermos uma vida onde o nosso conceito de paz, onde o nosso conceito, ó Deus, de consolo, de caminhada, de crescimento, de multiplicação, de vida contigo venha mudar. Desperta-nos, batiza-nos com o poder do Espírito Santo, renova-nos, alegra-nos de novo, Senhor. É o que eu te peço, para louvor da tua glória. Que a Igreja Shalom e a todos aqueles que estão me ouvindo sejam batizados no poder do teu Espírito e renovados na alegria, a fim de que tenham uma vida neotestamentária, uma vida cristã abundante, transbordante para louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre vós, povo de Deus em Shalom, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.